Linguagem e história. Da mente à imaginação. Padrões são fundamentais para a experiência humana. Sobrevivemos porque somos capazes de sentir os ritmos do mundo e responder a eles. Amanhã será diferente de hoje, mas, sob as miríades de movimentos e acontecimentos, nós nos fiamos em qualidades duradouras. O sol nascerá, rochas ruirão, a água fluirá. Estes e um conjunto incontável de padrões correlatos com os quais nos separamos de um momento para o outro influenciam profundamente o nosso comportamento. Os instintos são essenciais e a memória é importante porque os padrões persistem. A matemática é a articulação do padrão. Usando uma variedade de símbolos, podemos condensar o padrão com economia e exatidão. Galileu resumiu a questão declarando que o livro da natureza, que acreditava ele, revelava Deus do mesmo modo como a Bíblia o fazia, está escrito em caracteres matemáticos. Durante os séculos seguintes, pensadores debateram uma versão secular desse sentimento. A matemática é uma linguagem que a humanidade desenvolveu para descrever os padrões que encontramos, ou é a fonte da realidade capaz de tornar os padrões do mundo a expressão da verdade matemática? Minhas percepções românticas se inclinam para esta última opção. Como é maravilhoso imaginar que nossas manipulações matemáticas tocam o próprio alicerce da realidade. Mas minha avaliação menos sentimental admite a possibilidade de que a matemática seja uma linguagem de nossa autoria, desenvolvida em parte por exagerar nossa predileção pelo padrão. Afinal de contas, a maior parte da matemática desempenha um papel ínfimo na promoção da sobrevivência. Rara era a refeição e mais rara ainda a oportunidade de procriar, que nossos ancestrais asseguravam por meio da contemplação de números primos ou tentando calcular a quadratura do círculo. Na era moderna, as capacidades de Einstein estabeleceram um padrão incomparável para o aproveitamento dos ritmos da natureza. E, no entanto, embora seu legado possa ser resumido por uma série de frases matemáticas concisas, precisas e abrangentes, as incursões de Einstein nos recantos mais distantes da realidade nem sempre começavam com equações, ou nem mesmo com a linguagem. Penso com frequência em forma de música, descreveu ele. Muito raramente penso em palavras. Talvez, leitor, seu processo seja parecido com o de Einstein. O meu não é. Vez por outra, ao enfrentar um problema difícil, tenho um insight repentino, refletindo um ou outro processo cerebral sobre a percepção consciente. Porém, quando estou alerta, mesmo ao usar imagens mentais para encontrar o meu caminho rumo a uma solução, seria exagero dizer que as palavras estão ausentes ou que consigo estabelecer uma associação com música. Quase sempre consigo avançar na física fuçando em equações e coletando conclusões em frases triviais que escrevo à mão em cadernos que vão enchendo uma prateleira depois da outra. Quando me concentro, muitas vezes falo comigo mesmo, em geral em silêncio, mas também em voz alta. Palavras são essenciais para o processo. Apesar de considerar a síntese de Wittgenstein, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Ampla demais em seu escopo, não tenho dúvidas de que existem qualidades vitais de pensamento e experiência que permanecem desconectadas da linguagem, tema ao qual retornaremos mais tarde. De todo modo, sem a linguagem, a minha capacidade para certos tipos de manobra mental diminuiria. As palavras não apenas expressam raciocínio, elas também o revigoram. Ou, como disse Toni Morrison, com elegância ímpar, nós morremos. Esse talvez seja o significado da vida, mas fazemos linguagem. Essa pode ser a medida da nossa vida. À exceção do gênio singular, e talvez, também neste caso, a linguagem é essencial para soltar as rédeas da imaginação. Com ela, podemos articular uma visão em que o mundo real fornece um vislumbre empobrecido de possibilidades
muito mais férteis. Podemos invocar um arsenal de imagens autênticas e fantasiosas em mentes remotas e próximas. Podemos passar adiante o conhecimento adquirido a duras penas, substituindo a facilidade da instrução pela dificuldade da descoberta. Podemos compartilhar planos e alinhar intenções, facilitando a ação conjunta. Podemos combinar nossas capacidades criativas individuais de modo a criar uma força comunal de imensa importância. Podemos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que, embora moldados pela evolução, somos capazes de nos elevar e voar bem alto para além das necessidades de sobrevivência. E podemos nos maravilhar diante da maneira como um conjunto cuidadosamente organizado de grunhidos, semivogais e consoantes fricativas e oclusivas consegue transmitir pontos de vista sobre a natureza do espaço e do tempo ou fornecer um retrato afetuoso do amor e da morte. Wilbur jamais esqueceu Charlotte. Apesar de amar com ternura seus filhos e netos, nenhuma das novas aranhinhas tomou o lugar dela em seu coração. Munidos da linguagem, começamos a escrever uma narrativa coletiva, uma sobreposição na história para dar sentido à experiência. A despeito do palíndromo apócrifo Madame I'm Adam, que teria sido a primeira frase que Adão disse a Eva, ninguém sabe quando ou por que começamos a falar. Darwin especulou que a linguagem teria surgido da música e imaginou que os hominídeos dotados de talentos à la Elvis atrairiam mais prontamente parceiros de acasalamento e assim semeariam com mais abundância gerações subsequentes de cantores talentosos. Decorrido o tempo suficiente, seus sons melodiosos, pouco a pouco, se transformaram em palavras. Para Alfred Russel Wallace, o menos festejado co-descobridor ao lado de Darwin da teoria da evolução pela seleção natural, as coisas funcionavam de um jeito diferente. Ele estava convencido de que a seleção natural não tinha como lançar luz sobre as capacidades humanas de produzir música, arte e, em particular, linguagem. Na opinião de Wallace, na arena competitiva da sobrevivência, nossos antepassados pintores, cantores e tagarelas não tinham um desempenho melhor do que o dos seus primos menos extravagantes. Wallace viu apenas um caminho a seguir. Devemos, portanto, admitir a possibilidade, escreveu ele no periódico Quarterly Review, de que, no desenvolvimento da raça humana, uma inteligência superior guia as mesmas leis para fins mais nobres. As leis da evolução, de modo geral cegas, deviam ter sido domadas por um poder divino e direcionadas para o desenvolvimento da comunicação e da cultura. Darwin, ao ler o artigo, ficou horrorizado, rabiscando e sublinhando com ênfase um não na margem e escreveu um bilhete a Wallace. Espero que você não tenha assassinado de uma vez por todas o seu filho nem o meu. Nos anos 150 transcorridos desde então, pesquisadores desenvolveram uma gama de teorias sobre a origem e o desenvolvimento inicial da linguagem, mas, ao estilo de um combate entre duplas de lutadores de luta livre, cada hipótese a princípio convincente foi recebida por um novo adversário ao entrar no ringue. Há muito mais consenso com relação ao desenvolvimento inicial do universo. Por mais estranho que possa parecer, faz sentido. O nascimento do universo deixou um tesouro volumoso de fósseis. O mesmo não aconteceu com o nascimento da linguagem. A radiação cósmica de fundo em microondas, a abundância especial de átomos como hidrogênio e hélio e o movimento de galáxias distantes forneceram marcas e impressões diretas nos processos ocorridos durante as primeiras eras do universo. Ondas sonoras, manifestação mais primitiva da linguagem, se dispersam rapidamente, fadadas ao esquecimento. 1 ou 2 instantes depois de produzidas, elas desaparecem. Na ausência de relíquias tangíveis, os pesquisadores têm ampla liberdade para reconstruir a história ancestral da linguagem e o resultado, o que não é surpresa, é uma profusão de teorias diferentes, muitas vezes opostas. Mesmo assim, há o consenso de que a linguagem humana difere profundamente de qualquer outra variedade de comunicação no reino animal. Se você fosse um macaco vervet, um macaco verde africano,
comum seria capaz de emitir um sinal para alertar seus companheiros de tribo a respeito da aproximação de predadores. Um leopardo, um ganido curto e agudo, uma águia, um resfolgar grave e repetido, ou uma piton, unidades sonoras curtas, ásperas e rascantes, onomatopeicamente denominadas shooters, chamados de alarme. Porém, desprovido de palavras, você ficaria sem saber como descrever o terror que sentiu na pele quando, no dia anterior, um piton passou deslizando bem perto, ou como articular seu plano de atacar um ninho de pássaros nas imediações na manhã seguinte. Suas habilidades linguísticas se baseariam em um repertório pequeno e fechado de emissões vocálicas específicas de significado restrito, todas centradas no que está acontecendo aqui, neste exato momento. O mesmo vale para a comunicação evidente entre outras espécies. Como Bertrand Russell resumiu, um cão não é capaz de relatar sua autobiografia. Por mais eloquentes que sejam os seus latidos, ele não consegue dizer que tinha pais honestos, embora pobres. A linguagem humana é completamente diferente. Ela é aberta. Em vez de usar frases e expressões fixas e limitadas, combinamos e recombinamos um conjunto finito de fonemas para produzir sequências intrincadas de sons hierárquicas e praticamente ilimitadas que transmitem um espectro praticamente ilimitado de ideias. Com a mesma destreza, podemos conversar sobre a cobra de ontem, ou o ninho da manhã, ou descrever um sonho divertido com unicórnios voadores, ou a inquietação profunda que nos invade quando a noite cai no horizonte. Se escavarmos ainda mais, encontraremos a controvérsia. Como é possível que, poucos anos depois de nascer, sem instrução formal, nós nos tornemos fluentes em um ou mais idiomas? O cérebro humano é configurado de modo específico para adquirir a linguagem, ou é a imersão cultural, aliada à nossa propensão geral para aprender coisas novas, que oferece a explicação mais adequada? A linguagem humana começou como conjuntos de vocalizações de significado definido, a exemplo dos alertas de perigo dos macacos Vervet, que depois se fragmentaram em palavras, ou o idioma começou com sons elementares que se desenvolveram até se transformarem em palavras e frases. Porque temos linguagem. A evolução selecionou diretamente a linguagem porque ela propicia uma vantagem adicional de sobrevivência, ou a linguagem é um subproduto de desdobramentos evolutivos, como, por exemplo, o tamanho maior do cérebro. E ao longo de todos esses milhares de anos, temos falado sobre exatamente o que e porquê. Noam Chomsky, um dos mais influentes linguistas modernos, argumentou que a capacidade humana de adquirir linguagem se baseia no fato de que cada um de nós possui uma gramática universal inata, um conceito com uma rica linguagem histórica que remonta a Roger Bacon, filósofo do século XIII, que concluiu que muitas línguas do mundo compartilham um arcabouço estrutural comum. Na acepção moderna, o termo está sujeito a várias interpretações e, ao longo dos anos, Chomsky também refinou seu significado. Em sua forma menos controversa, a gramática universal propõe que há algo em nossa composição neurobiológica inata que fornece um estupim da linguagem, um impulsionador cerebral que nos impele a ouvir, entender e falar. De que outro modo, segundo esse raciocínio, as crianças sujeitas ao ataque linguístico aleatório e fortuito, fragmentado e independente da vida cotidiana, internalizam uma profusão de construções gramaticais e de regras precisas, a não ser que detenham um arsenal mental formidável de prontidão para processar a investida verbal. E, uma vez que qualquer criança é capaz de aprender qualquer idioma, o arsenal mental não pode ser específico de um idioma. A mente deve ser capaz de se agarrar a um núcleo universal comum a todas as línguas. Chomsky sugeriu que um invento neurobiológico singular, uma ligeira reconfiguração do cérebro, talvez 80.000 anos atrás, pode ter resultado na aquisição, por parte de nossos ancestrais, dessa capacidade, a fagulha deflagradora de um Big Bang cognitivo que fez explodir a linguagem entre espécies. Os psicólogos cognitivos Steven Pinker e Paul Bloom
pioneiros de um enfoque darwiniano da linguagem, sugerem uma história menos customizada, segundo a qual a linguagem surgiu e se desenvolveu pelo conhecido padrão de acúmulo progressivo de mudanças graduais que, uma a uma, conferiram vantagens à sobrevivência. À medida que nossos antepassados caçadores-coletores vagavam por planícies e florestas, a capacidade de se comunicar, bando de javalis pastando logo à frente, à esquerda, tome cuidado com o Bernie, ele está de olho na Wilma, ou, veja só, uma maneira melhor de amarrar aquela pedra lascada ao cabo, foi fundamental para o funcionamento efetivo do grupo e essencial para o compartilhamento de conhecimento. Cérebros capazes de se comunicar com outros cérebros, portanto, tinham uma vantagem na arena competitiva de sobrevivência e reprodução, impelindo as capacidades linguísticas a se refinarem e se espalharem. Outros pesquisadores identificam uma série de adaptações como controle da respiração, memorização, pensamento simbólico, consciência de outras mentes, formação de grupos, etc., que talvez tenham atuado em conjunto para produzir a linguagem, mesmo que em si ela tenha tido pouco a ver com o valor de sobrevivência dessas adaptações propriamente ditas. Também não há consenso a respeito de quando nossa espécie desenvolveu a habilidade de falar. Evidências linguísticas do passado remoto são quase inexistentes. Todavia, examinando indicadores e equivalentes arqueológicos plausíveis, pesquisadores sugeriram balizas cronológicas para o provável surgimento da linguagem. Artefatos como ferramentas feitas de pedra cinzelada ou ossos firmemente presos a um cabo, arte rupestre, entalhes geométricos e ornamentos de miçangas indicam que nossos antepassados se dedicavam há pelo menos 100 mil anos ao planejamento, ao pensamento simbólico e a interações sociais avançadas. Como estamos inclinados a vincular essas capacidades cognitivas à linguagem, podemos imaginar que, enquanto afiavam suas lanças e machados, ou rastejavam dentro de cavernas escuras para pintar pássaros e bisões, nossos antepassados tagarelavam sobre a caçada do dia seguinte ou a fogueira no acampamento na noite anterior. Um conjunto diversificado de ideias arqueológicas permite garimpar evidências mais diretas da capacidade de falar, reconstituindo o crescimento das cavidades cranianas e as alterações estruturais verificadas na boca e na garganta. Cientistas concluíram que, se nossos ancestrais apresentassem essa conformação, podiam estar conversando há mais de 1 milhão de anos, porque já tinham capacidade fisiológica para isso. A biologia molecular também dá pistas. A fala humana exige um grau elevado de destreza vocal e oral, e em 2001 pesquisadores identificaram o que pode ter sido uma base genética essencial para tais habilidades, estudando uma família britânica com um distúrbio da fala que abrangia 3 gerações, dificuldade com a gramática e com a coordenação dos movimentos complexos da boca, do rosto e da garganta necessários para a fala normal. Pesquisadores revelaram a existência de uma anomalia genética, uma alteração em uma única letra localizada em um gene chamado FOXP2 no cromossomo humano 7.14. O defeito na impressão instrucional é compartilhado pelos familiares afetados e, portanto, sugere a forte atuação de um componente hereditário nos distúrbios da linguagem e da fala. De início, a cobertura jornalística da descoberta apelidou o FOXP2 de gene da gramática ou gene da linguagem. Descrições espalhafatosas que garantiram manchetes e deixaram exasperados os pesquisadores especialistas da área. Mas, deixando de lado a hipérbole excessivamente simplificada, o gene FOXP2 parece ser um componente essencial para a fala normal e a linguagem. De modo intrigante,
Variações aproximadas do gene FOXP2 foram identificadas em muitas espécies, de chimpanzés a pássaros e peixes, o que permitiu aos pesquisadores mapear de que modo o gene mudou ao longo da história evolutiva. No caso dos chimpanzés, a proteína codificada por esse gene difere da nossa por apenas 2 aminoácidos, em mais de 700, ao passo que a dos neandertais é idêntica à nossa. Nossos primos neandertais falavam? Ninguém sabe, mas essa linha de investigação sugere que uma base genética para a fala e a linguagem talvez tenha sido definida algum tempo depois de nos separarmos dos chimpanzés, alguns milhões de anos atrás. Mas antes de nos separarmos dos neandertais, há cerca de 600 mil anos. Os vínculos propostos entre a linguagem e cada um dos marcadores históricos, artefatos, estruturas fisiológicas e perfis genéticos ancestrais são inteligentes, mas apenas hipotéticos. Como consequência, os estudos baseados nesses marcadores posicionam a estreia das primeiras palavras pronunciadas no mundo num intervalo de tempo que varia de dezenas de milhares a alguns milhões de anos atrás. Conforme observações feitas por pesquisadores mais céticos, uma coisa é ter a capacidade física e a agilidade mental para entabular uma conversa, e outra coisa, bem diferente, é fazer isso de fato, o que, então, pode ter motivado nossa espécie a falar. Não faltam ideias para explicar porque os nossos ancestrais romperam o silêncio. Segundo o linguista Guy Deutscher, pesquisadores apontaram que as primeiras palavras surgiram de gritos e chamados, de gestos manuais e linguagem de sinais, da habilidade de imitar, da habilidade de enganar, dos cuidados com o outro, da cantoria, da dança e do ritmo, da mastigação, do chupar e do lamber e de praticamente todas as outras atividades possíveis. Uma lista deliciosa que reflete, tudo leva a crer, mais uma teorização criativa do que os verdadeiros antecedentes históricos da linguagem. Ainda assim, porque um desses itens, ou talvez uma combinação deles, pode conter uma história relevante. Vamos dar uma olhada em algumas das sugestões sobre de onde vieram nossas primeiras palavras e por que nunca deixamos de falar. Nos tempos antigos, antes da inovação de enrolar panos para criar os carregadores de bebê ou slings, uma mãe que se visse às voltas com uma tarefa que exigisse o uso de ambas as mãos tinha de colocar o bebê em algum lugar. Os pecorruchos, com o seu choro e balbucio, acabavam chamando a atenção da mãe de volta, cuja resposta, é plausível supor, também podia ser vocal, murmurando, sussurrando, cantarolando, grunhindo, com o apoio de expressões faciais reconfortantes, gestos de mão e toques suaves. Os balbucios do bebê e os cuidados e carinhos da mãe teriam resultado em taxas maiores de sobrevivência infantil, selecionando a vocalização e, de acordo com essa hipótese, pondo nossos antepassados na trajetória rumo às palavras e à linguagem. Ou, se o tatibitate da fala materna, a linguagem do maternalês, não for uma explicação suficiente para você, note que os gestos proporcionam um meio direto para a comunicação de informações básicas, mas essenciais. Menear a cabeça, apontando para este objeto ou aquele local. Alguns dos nossos primos primatas não humanos, apesar de não terem linguagem falada, podem ser hábeis em comunicar ideias rudimentares por meio de gestos feitos com a mão e o corpo de forma geral. Em ambientes de pesquisa controlados, chimpanzés aprenderam centenas de sinais manuais representando ações, objetos e ideias. Talvez, então, nossa linguagem falada tenha surgido de uma fase anterior de uma comunicação baseada em gestos. À medida que as nossas mãos se tornavam cada vez mais ocupadas com o trabalho de construção e o uso de ferramentas e que agrupamentos mais complexos tornavam a gesticulação ineficiente ou desajeitada, era difícil enxergar à noite, difícil ver as mãos e o corpo de todos os membros do grupo que saíam para caçar ou forragear. A vocalização pode ter oferecido um meio mais eficaz de compartilhar informações.
Como estou entre aquelas pessoas cujas mãos entram em ação frenética toda a vez que abrem a boca para falar, e às vezes antes, essa explicação me parece especialmente plausível. No entanto, se para você a teoria gestual da origem da linguagem humana não é adequada, pense na hipótese do psicólogo evolutivo Robin Dunbar, para quem a linguagem teria surgido como um substituto eficiente para a atividade amplamente praticada da catação social. Se você fosse um chimpanzé, faria amigos e estabeleceria alianças, futucando lêndias, piolhos e pulgas, coçando aqui, alisando a pele ali e removendo todo o tipo de detrito da pelagem de outros integrantes da sua comunidade. Alguns membros do seu grupo retribuiriam o favor, ao passo que aqueles que detivessem um status mais elevado tomariam nota do serviço que você prestou, mas nem sequer tocariam as suas lêndias. O ritual da catação é uma atividade organizacional por meio da qual se promovem e se mantém a hierarquia do grupo, as panelinhas e coalizões entre os indivíduos. Talvez tanto os hominídeos como os homens primitivos tenham se envolvido em práticas de grooming social semelhantes, mas à medida que o tamanho dos grupos cresceu, manter esses relacionamentos de prestação mútua de serviços com cada indivíduo teria exigido um pesadíssimo investimento de tempo. Amizades, acasalamento e alianças eram fundamentais, mas também era crucial garantir comida suficiente para todos. O que fazer? Bem, diz Dunbar, esse dilema pode ter despertado o surgimento da linguagem. Em algum momento, pode ser que nossos ancestrais tenham substituído os cuidados manuais pela comunicação verbal, permitindo aos indivíduos compartilhar informações com rapidez. Quem está fazendo o quê, para quem está mentindo, quem está envolvido em tramas subversivas e assim por diante. O que os livrou de horas intermináveis de catação de lêndias em favor de minutos dedicados a mexericos e a comentários maldosos sobre a vida alheia. De acordo com estudos recentes, até 60% da nossa carga de conversas hoje é dedicada a fofocas, um número impressionante, em especial para aqueles de nós que mal conseguiram dominar a arte da conversa fiada, que motiva alguns pesquisadores a argumentar que a fofoca reflete o objetivo primordial da linguagem desde sua origem. O linguista Daniel Dor leva mais longe o papel social da linguagem. Em uma análise convincente e abrangente, ele propõe tratar-se de uma ferramenta construída em comunidade com um significado específico e uma função de profunda importância: conferir aos indivíduos o poder de guiar a imaginação uns dos outros. Antes do surgimento da linguagem, nosso comércio social era dominado pelas experiências compartilhadas. Se nós dois víssemos, ouvíssemos ou experimentássemos alguma coisa, poderíamos fazer referência a isso por meio de gestos, sons ou imagens. Mas teria sido difícil comunicar experiências individuais sem mencionar o desafio assustador de transmitir pensamentos abstratos e sensações interiores. Com a linguagem, superamos esses obstáculos. Com a linguagem, o mercado do nosso intercâmbio aumentou de modo acentuado. Você poderia usar a linguagem para descrever experiências que eu jamais seria capaz de ter. Por meio das palavras, poderia fazê-las aparecer como por encanto na minha mente. Eu poderia fazer o mesmo por você. Ao longo dos milénios, à medida que o bem-estar de nossos antepassados pré-linguísticos se tornou cada vez mais dependente da ação comunitária coordenada, a caça cooperativa de presas de grande porte, a construção de fogueiras controladas, a preparação de comida para grupos numerosos, o compartilhamento dos cuidados e da instrução dos jovens, eles romperam os limites da comunicação não verbal, trouxeram a linguagem ao mundo e estabeleceram uma arena social muito maior que abrangia não apenas nossas experiências compartilhadas com nossos pensamentos compartilhados. Essas e quase todas as outras teorias propostas para a origem da linguagem enfatizam a palavra falada, a manifestação externa da linguagem. À sua maneira caracteristicamente icónica, Chomsky promove uma reviravolta ao propor que a linguagem, em sua versão mais ancestral, pode ter facilitado o pensamento interno, processamento, planejamento, previsão, avaliação, raciocínio e compreensão são apenas algumas das tarefas essenciais que a voz interior entre as orelhas dos nossos antepassados passou a realizar com confiança tão logo o pensamento foi capaz de alavancar a língua.
Nessa concepção, a linguagem falada foi um desdobramento subsequente a exemplo da adição de alto-falantes aos primeiros modelos de computadores pessoais. É como se, muito antes de falarem, nossos ancestrais fossem sujeitos taciturnos e calados, deliberando arduamente sobre as tarefas cotidianas, mas mantendo para si as reflexões mais profundas. A posição de Chomsky é contenciosa. Pesquisadores apontaram características intrínsecas da linguagem que parecem concebidas para mapear conceitos internos da palavra falada. Em particular, a fonologia e boa parte da estrutura gramatical, sugerindo que desde o início a linguagem foi uma questão de comunicação externa. Embora a origem da linguagem permaneça enigmática, o que é inquestionável e de extrema relevância conforme seguimos é que a linguagem e o pensamento constituem uma mistura potente. Se uma versão interna da linguagem precedeu ou não sua vocalização externa, e se a vocalização foi ou não instigada por canções ou cuidados com crianças, ou pela gesticulação ou fofocas, ou por um discurso comunal, ou ainda pela posse de um cérebro grande, ou por qualquer outra razão, assim que a mente humana dispôs da linguagem, o envolvimento de nossa espécie com a realidade estava pronto para uma mudança drástica. Essa mudança estaria condicionada a um dos comportamentos humanos mais difundidos e influentes, a narração de histórias. George Smith estava com pressa. Os dedos de sua mão direita tamborilavam, delicada mas persistentemente, a borda do ébano marchetada da comprida mesa de mogno. Ele tinha acabado de ser informado de que Robert Ready, o mestre restaurador de pedras do museu, se ausentaria por vários dias. Muitos dias. Como ele aguentaria esperar? Durante 3 anos, George vestira seu casaco, pegara seu sanduíche de marmelada e queijo Stilton, preparado com todo o esmero, e se esquivara de multidões e carruagens enquanto corria para o Museu Britânico, onde passava os minutos restantes de seu intervalo do almoço debruçado sobre fragmentos da coleção de tabuinhas de argila endurecidas recuperadas de uma escavação arqueológica em Nínive. A família de George era pobre. E ele abandonara a escola aos 14 anos para trabalhar como aprendiz de gravador de notas em um banco. Suas perspectivas pareciam limitadas, mas George era um gênio. Autodidata, tinha aprendido assírio antigo e se tornara especialista em leitura de escrita cuneiforme. Os curadores do museu, que acabaram se afeiçoando ao rapaz esquisito que zanzava pelo museu ao meio-dia, logo perceberam que George era mais hábil do que qualquer um deles na tarefa de decifrar os entalhes cuneiformes. Por isso, o arregimentaram para seu enclave como funcionário de período integral. Depois de apenas alguns anos, George havia encaixado os milhares de pedaços de argila para montar a primeira tabuleta completa e já havia decifrado boa parte dela. E ele descobrira, ou ao menos acreditava ter descoberto, um segredo magnífico contado pelas séries de cortes e cunhas triangulares, a referência a um mito do dilúvio anterior à história de Noé no Antigo Testamento. Mas precisava de Robert Ready para esfregar delicadamente a camada de crosta que obscurecia uma secção essencial do texto. George podia sentir o gosto da vitória. Ele estremeceu ao imaginar que o achado o alçaria a uma vida diferente. Mal conseguia se conter. George decidiu arriscar-se ao esfregar ele mesmo o tablete. Tudo bem, eu me empolguei. O verdadeiro George Smith esperou. Dias depois, Robert Brady voltou e fez uso de suas habilidades, e assim foi revelada a mais antiga história registrada da nossa espécie. A Epopeia de Gilgamesh, mesopotâmica, composta no 3º milénio a.C. Meu relato improvisado fez o que os contadores de histórias, nós, humanos, vêm fazendo há muito tempo: retrabalhar a realidade, o que se sabe só sobre o George Smith histórico. Às vezes com moderação, como aqui, às vezes com agressividade,
às vezes com o propósito de intensificar o drama, ora visando a posterioridade, ora pelo puro prazer de inventar uma história ou contar um caso. A motivação artística de quem escreveu Gilgamesh, um relato provavelmente mudado por muitas vozes ao longo de muitas gerações, é desconhecida. Mas essa história repleta de batalhas e sonhos, arrogância e ciúmes, corrupção e inocência, os personagens e seus anseios falam connosco através dos milénios com grande precisão. E isso é de fato o mais impressionante. Nos talvez 5.000 anos desde que Gilgamesh foi registrado por escrito, a história testemunhou uma série de transformações na nossa forma de comer e de nos proteger, no modo como vivemos e nos comunicamos, como nos medicamos e procriamos e, ainda assim, de pronto nos reconhecemos na narrativa que se desenrola. Gilgamesh e seu companheiro de armas, Enkidu, partem em busca que colocaria à prova a coragem, o senso de moral e, em última instância, a própria noção de identidade de ambos. Um Thelma e Lois neolítico, em um momento posterior na jornada, diante do corpo sem vida do guerreiro Enkidu, Gilgamesh lamenta em termos angustiantes, mas com os quais temos muita familiaridade. Cobriu o amigo como a uma noiva sua face, feito águia, girava em torno dele, qual uma leoa que, privada dos filhotes, andava-lhe de fronte e atrás. Arrancava e soltava aos tufos os cabelos cacheados, tirava e atirava longe os adornos, como se fossem proibidos ao toque, como muita gente conhecida perto desse lugar. Décadas atrás, perambulando a passos pesados, de cômodo em cômodo, no meu pequeno apartamento, em um prédio sem elevador, sem saber para onde ir, eu tentava a todo custo escapar da notícia de que meu pai havia morrido de forma súbita. Até a uma distância de centenas, se não milhares de gerações, há muitas coisas que compartilhamos com nossos antepassados. E não se trata apenas do fato de que nós, humanos, constantemente nos enlutamos e nos angustiamos, e nos emocionamos, e nos encantamos, e nos aventuramos, e nos admiramos. Compartilhamos também o desejo de expressar tudo isso e processar tudo isso ao longo da história. Gilgamesh talvez seja a mais antiga história escrita existente, mas se nossa espécie estava escrevendo histórias 5.000 anos atrás, de certo muito antes disso, estávamos contando histórias. É o que fazemos, é o que temos feito há muito tempo. A questão é porquê? Porque nos absteríamos de caçar um bisão ou um javali a mais ou coletar raízes e frutas extras para, em vez disso, gastar tempo imaginando aventuras com deuses petulantes ou viagens com destino a mundos fantasiosos? Talvez você responda, porque gostamos de histórias. Sim, claro. Porque outro motivo, escaparíamos de fininho para o cinema, mesmo conscientes de que o dia seguinte é o prazo final de entrega de um relatório. Porque sentiríamos um prazer inconfessável em deixar de lado o trabalho real para continuar lendo aquele romance ou assistindo àquela série de TV. No entanto, esse é o início de uma explicação, não o fim. Porque tomamos sorvete. Porque gostamos de sorvete, certo? Com certeza. Mas como psicólogos evolutivos têm argumentado de forma convincente, a análise pode ser mais profunda. Aqueles nossos antepassados que gostavam de se fartar com fontes ricas de energia, a exemplo de frutas carnudas e nozes maduras, tinham condições mais efetivas de se virar com êxito nos dias de vacas magras, dando origem a uma prole mais numerosa e propagando uma predileção genética por doces e gorduras. Hoje, o desejo de se empanturrar com um pote de sorvete Häagen-Dazs, sabor pistache, hábito que não é mais visto como benfazejo à saúde, é um resquício moderno da busca vital por calorias empreendida no passado. É a seleção darwiniana manifestada no nível da inclinação comportamental.
Não que os genes determinem o comportamento. Nossas ações resultam de uma amálgama complexo de fatores biológicos, históricos, sociais, culturais e de todos os tipos de influência fortuita impressos no nosso arranjo de partículas. Nossos gostos e instintos, porém, são parte essencial dessa mistura e, a serviço da evolução aprimorada, a sobrevivência teve papel preponderante em moldá-los. Podemos aprender novos truques, mas, do ponto de vista genético e, portanto, instintivamente falando, somos cavalos velhos. E cavalo velho não pega andadura. A questão, então, é saber se a evolução darwiniana pode esclarecer não apenas nossas predileções culinárias, mas também literárias. Porque nossos ancestrais se sentiram compelidos a gastar recursos de tempo preciosos, energia e atenção, contando histórias que, à primeira vista, não parecem melhorar em nada a nossa perspectiva de sobrevivência. As histórias ficcionais são intrigantes. Que utilidade evolutiva poderia resultar de acompanhar as peripécias de personagens imaginários enfrentando desafios de faz de conta em mundos inexistentes? Com suas andanças incansáveis e aleatórias pela paisagem adaptativa, a evolução é muito eficaz em se esquivar de predisposições comportamentais extravagantes. Uma mutação genética que nos desviasse do instinto de contar histórias, liberando tempo para afiarmos lanças extras ou revirarmos mais algumas carcaças de búfalo em busca de restos de alimento, em tese, ofereceria uma vantagem de sobrevivência que prevaleceria com o tempo. No entanto, isso não aconteceu, ou, por algum motivo, parece tratar-se de uma oportunidade evolutiva perdida. Pesquisadores tentaram entender o porquê, mas as pistas são escassas. São poucas as evidências preciosas para nos ajudar a estabelecer ou a prevalência ou a utilidade da narrativa de histórias entre os antepassados de milhares de gerações atrás. Isso ressalta uma dificuldade geral que permeia a pesquisa, em busca uma base evolutiva para comportamento, um estorvo com que nos depararemos nos capítulos seguintes. Do ponto de vista da seleção natural, o que importa é o impacto que este ou aquele comportamento teria tido na sobrevivência e nas perspectivas reprodutivas de nossos antepassados durante a maior parte de sua história. Uma explicação confiável, portanto, requer um entendimento refinado da mentalidade antiga, conforme ela se ajustava ao meio ambiente ancestral. Todavia, a história registrada fornece informações apenas para o último quarto de 1% dos cerca de 2 milhões de anos que nos separam das primeiras migrações humanas provenientes da África. Pesquisadores desenvolveram sondagens indiretas do passado, incluindo exames detalhados de artefatos ancestrais, extrapolações de análises etnográficas de grupos de caçadores-coletores remanescentes e estudos da arquitetura do cérebro à procura de ecos cognitivos de dificuldades adaptativas antigas. A colcha de retalhos de evidências restringe a teorização, mas, ainda assim, possibilita uma variedade de perspectivas. De acordo com uma dessas perspectivas, buscar um papel adaptativo para a narração de histórias é procurar uma aptidão melhorada no lugar errado. Uma determinada predisposição comportamental pode ser um mero subproduto de outros desdobramentos evolutivos. Transformações que de facto melhoraram a sobrevivência e assim, evoluíram da maneira usual, ou seja, via seleção natural. A diretiva geral, enfatizada de forma pitoresca em um artigo famoso de Stephen Jay Gould e Richard Lewontin, é que a evolução não pode ser selecionada a dedo. Às vezes, ela oferece apenas pacotes completos. Cérebros grandes, da variedade branco-acinzentada, humana, apinhados de neurónios densamente conectados, são de fato bons para a sobrevivência. Mas talvez algo intrínseco ao seu desenho assegure que se deleitem com histórias. Leve em conta, por exemplo, que o nosso sucesso como seres sociais depende, em parte, de termos boas informações. Quem está por cima, quem está por baixo, quem é forte, quem é vulnerável, quem é confiável. Por causa da utilidade
adaptativa desse tipo de informação, estamos inclinados a prestar atenção quando ela está disponível. E, quando estamos de posse dessas informações, não é incomum compartilhá-las em troca de dar aquela lustrada no nosso status social. Uma vez que a ficção está repleta de informações dessa espécie, pode ser que nossas mentes, adaptativamente moldadas, estejam preparadas para se encher de entusiasmo, ouvir e repetir, ainda que a narrativa seja fantasiosa. Assim, a seleção natural sorriria para os cérebros à medida que se tornassem mais aptos à vida social e, ao mesmo tempo, reviraria os olhos ao ouvir a obsessiva contação de histórias feita por eles. Convencido? Muita gente, eu me incluo nesse grupo, não acha plausível que, com toda a sua capacidade de inovar, o cérebro tenha-se restringido a um comportamento que, apesar de generalizado e central, fosse, ainda assim, completamente irrelevante do ponto de vista adaptativo. Aspectos da experiência de narrar histórias podem fazer parte de um pacote evolutivo, mas se contar histórias e ouvir histórias e recontá-las se resumisse a um bate-papo sem muita importância, a evolução é de se supor teria encontrado uma maneira de se livrar desse cacoete desnecessário. Como foi, então, que as histórias fizeram merecer sua manutenção adaptativa? Ao procurar uma resposta, devemos estar atentos às regras do jogo. Para muitos comportamentos, é bem fácil inventar papéis adaptativos posteriores a um facto. E como não podemos testar essas sugestões assistindo novamente ao desenrolar evolutivo, existe o perigo de nos apropriarmos de um conjunto de histórias do tipo "foi assim". As hipóteses mais convincentes são aquelas que começam com uma determinada dificuldade adaptativa, que, se superada, resultaria em maior sucesso reprodutivo, e argumentam que um determinado comportamento ou conjunto de comportamentos é intrinsecamente bem concebido para fazer frente a essa dificuldade. A explicação darwiniana para a nossa adoração por doces é exemplar. Os seres humanos precisam de um número mínimo de calorias para sobreviver e se reproduzir. Diante do potencial de um déficit devastador na ingestão calórica, uma preferência por alimentos com alta densidade de açúcar tem valor adaptativo evidente. E se você fosse o responsável por projetar a mente humana, ciente de nossas necessidades fisiológicas e da natureza do meio ambiente ancestral, é fácil imaginar que programaria o cérebro humano para incentivar seu corpo a comer frutas sempre que estivessem disponíveis. Portanto, que a seleção natural tenha chegado a essa mesma estratégia não se prende nem um pouco. O que está em questão é se existem considerações adaptativas análogas que poderiam levá-lo a programar a mente humana para criar, contar e ouvir histórias. A resposta é sim, elas existem. Contar histórias pode ser a maneira de a mente ensaiar para enfrentar o mundo real, uma versão cerebral das atividades lúdicas documentadas em numerosas espécies que propiciam um meio seguro para praticar e refinar habilidades críticas. Steven Pinker, o psicólogo renomado e versátil homem da mente, descreve uma versão enxuta da ideia. A vida é como o xadrez, e as tramas são como aqueles livros sobre partidas célebres que os enxadristas dedicados estudam para se prepararem, caso algum dia se vejam em apuros semelhantes. Pinker imagina que, no decorrer da história, cada um de nós constrói um catálogo mental de respostas estratégicas aos eventuais perrengues da vida, que podemos consultar em momentos de necessidade, de rechaçar companheiros de tribo desonestos e cortejar parceiros potenciais de acasalamento, de organizar caçadas coletivas, a evitar plantas venenosas e instruir os jovens a repartir suprimentos escassos de comida e assim por diante. Nossos antepassados enfrentaram um obstáculo depois do outro, conforme seus genes procuravam garantir presença em gerações subsequentes. A imersão em relatos fictícios na hora de lidar com uma variedade ampla de obstáculos semelhantes
teria propiciado a capacidade de refinar as estratégias e respostas dos nossos antepassados. Codificar o cérebro para se envolver com a ficção seria, portanto, uma maneira inteligente, barata, segura e eficiente de fornecer à mente uma base mais ampla de experiências a partir das quais operar. Alguns estudiosos académicos da literatura se opuseram à ideia, observando que as estratégias adotadas por personagens fictícios que enfrentam desafios imaginários não são, de modo geral, transportáveis para a vida real, ou pelo menos, depois de muita reflexão, não é sensato que sejam. Você pode acabar correndo por aí feito o doido cómico Dom Quixote ou a tragicamente iludida Emma Bovary. Ambos se perdem porque confundem fantasia literária com realidade. É assim que Jonathan Gottskall resume, de modo brincalhão, a avaliação crítica. Pinker, é claro, não estava sugerindo que copiássemos as ações que encontramos nas histórias, mas antes que aprendêssemos com elas. Um enfoque que, conforme afirma Gottskall, talvez seja transmitido de forma mais completa por uma mudança modesta de metáfora, introduzida pelo psicólogo e romancista Kate Oatley. No lugar de um arquivo mental, pense agora em um simulador de voo. As histórias fornecem reinos engendrados nos quais seguimos de perto personagens cujas experiências superam em muito as nossas. Através de olhos tomados do empréstimo e protegidos pelo vidro temperado da história, observamos intimamente uma profusão de mundos exóticos. E é por intermédio desses episódios simulados que nossa intuição se expande e se refina, tornando-se mais nítida e mais flexível. Quando nos vemos diante do desconhecido, não iniciamos pesquisas cognitivas que fazem consultas a uma coluna de conceitos sentimentais num jornal voltada à mente. Em vez disso, por meio das histórias, internalizamos um sentido com mais nuances de como e por que responder, e esse conhecimento intrínseco guia nosso comportamento futuro. Cultivar um senso inato de paixão heroica está muito longe da ideia de travar batalhas contra moinhos de vento. E essa foi a minha opinião, e a de muitos outros também, ao virar a última página das aventuras do cavaleiro andante Alonso Quixano. Utilizando o simulador de voo como nossa metáfora para a utilidade adaptativa das histórias, de que modo programaríamos o simulador em si? Que tipo de histórias ele teria que reproduzir? Podemos pegar a resposta na primeira página da ementa da disciplina Introdução à Escrita Criativa. Um axioma da narrativa de histórias é a necessidade de conflito, a necessidade de dificuldade, a necessidade de problemas. Somos atraídos por personagem às voltas com uma busca por resultados que exige superar obstáculos traiçoeiros, externos e internos, literais e simbólicas. As jornadas desses personagens nos fazem roer as unhas da ansiedade ou virar páginas freneticamente. Sem dúvida, as histórias mais cativantes invocam abordagens surpreendentes, divertidas e até sublimes de personagens, tramas e da própria técnica de contar histórias. Mas, para muitos, se não houver conflito, a história fracassa. Não é por acaso que isso também vale para a utilidade darwiniana do conteúdo que é executado no simulador de voo narrativo. Sem conflito, sem dificuldade, sem problemas, o valor adaptativo da história também fracassaria. Um Joseph Key que ficasse feliz em confessar um crime jamais especificado e em cumprir obedientemente uma punição injustificada renderia uma leitura rápida. E, sem outros ajustes narrativos, seria uma leitura nem um pouco impactante. O mesmo seria acompanhar uma Dorothy que entregasse feliz os sapatinhos do Ruby, saísse da estrada de tijolos amarelos e, de bom agrado, se ajustasse à vida no país dos Munchkins. Céus límpidos, motores perfeitos e passageiros exemplares não são as simulações que melhoram a aptidão do piloto. A utilidade de ensaiar para o mundo real é encontrar situações às quais seria difícil responder sem preparação prévia. É uma perspectiva sobre as histórias que também pode elucidar por que razão você, eu e todo o mundo passamos
algumas horas por dia inventando narrativas das quais quase nunca nos lembramos e as quais, mais raramente ainda, compartilhamos. Quando digo por dia, quero dizer a cada noite, e as histórias são aquelas que produzimos durante o sono REM. Bem mais de um século desde a interpretação dos sonhos de Freud, ainda não há consenso sobre o motivo pelo qual sonhamos. Li o livro no terceiro ano do ensino médio para uma disciplina chamada Higiene. Sim, era assim que se chamava. Matéria obrigatória, um tanto bizarra, a cargo dos professores de educação física e treinadores das equipes desportivas da escola e cujo conteúdo girava em torno de primeiros socorros e dos padrões comuns de asseio pessoal. Na falta de material para preencher um semestre inteiro, as aulas eram complementadas por apresentações dos alunos sobre tópicos considerados vagamente relevantes. Escolhi como tema o sono e os sonhos e provavelmente levei tudo muito a sério, pois li Freud e dediquei horas extracurriculares a vasculhar toda uma bibliografia. O momento mais impactante para mim e para a turma também foi o trabalho de Michel Jouvet, que, no final dos anos 1950, investigou o mundo dos sonhos dos gatos. Ao danificar parte do cérebro desses animais, o locus coeruleus, se você gosta da terminologia correta, Jouvet removeu um bloqueio neural que normalmente impede que os pensamentos dos sonhos estimulem a ação corporal. Como resultado, gatos adormecidos se agachavam, se arqueavam, silvavam e davam patadas, talvez em reação a predadores e presas imaginários. Quem não soubesse que os bichanos estavam dormindo, poderia supor que estavam praticando artes marciais felinas. Estudos mais recentes em ratos, realizados com a ajuda de sondas neurológicas mais refinadas, mostraram que seus padrões cerebrais durante o sonho correspondem tão de perto aos registrados quando os roedores estão acordados e aprendendo a se mover em um novo labirinto que os pesquisadores podem monitorar o avanço da mente do rato sonhador à medida que ele refaz seus passos anteriores. Quando os gatos e ratos sonham, de fato parecem estar ensaiando comportamentos relevantes para a sobrevivência. Nosso ancestral comum com gatos e roedores viveu cerca de 70 ou 80 milhões de anos atrás. Portanto, extrapolar uma conclusão especulativa entre espécies separadas por dezenas de milhares de milénios implica muitas ressalvas. Mas é possível imaginar que nossas mentes infundidas de linguagem talvez produzam sonhos com um objetivo semelhante, proporcionar treinos cognitivos e emocionais que aprimorem o conhecimento e exercitem a intuição. Sessões noturnas num simulador de voo de histórias. Talvez seja esse o motivo de, ao longo de uma vida de duração média, cada um de nós passar uns bons 7 anos de olhos fechados, com o corpo quase paralisado, consumindo as histórias das quais nós próprios somos os autores. Intrinsecamente, porém, contar histórias não é uma atividade solitária. Contar histórias é o meio mais poderoso de habitar outras mentes. E como somos uma espécie profundamente social, a capacidade de nos mover por um instante para a mente de outra pessoa pode ter sido essencial para a nossa sobrevivência e dominância. E isso proporciona uma lógica de design correlata para a codificação das histórias no âmbito do repertório comportamental humano, ou seja, para a identificação da utilidade adaptativa do nosso instinto de contar histórias. O discurso profissional dos físicos costuma envolver um jargão especializado, articulado em um amarrado de equações. Não é o tipo de material que atrairia a atenção de pessoas aconchegadas ao redor de uma fogueira de acampamento. No entanto, se você souber ler as equações e interpretar o jargão, as histórias que elas contam podem ser instigantes. Em novembro de 1915, quando um exausto Albert Einstein, prestes a completar sua teoria de relatividade geral, aplicou as equações para explicar o enigma longevo da órbita de Mercúrio, que divergia ligeiramente das previsões newtonianas, ficou tão comovido que sentiu palpitações no coração. Fazia quase uma década que ele vinha navegando pelas águas traiçoeiras da matemática complexa, e o resultado desse cálculo foi como um primeiro avistamento da Terra.
Parafraseando a avaliação posterior de Alfred North Whitehead, aquilo queria dizer que a ousada busca de Einstein havia desembarcado em segurança nas praias do entendimento. Nunca fiz nenhuma descoberta tão monumental. Poucos conseguiram. Entretanto, descobertas ainda mais prosaicas podem motivar uma emoção igualmente capaz de fazer o coração bater aos pulos. Nesses momentos, a sensação é de profunda conexão com o cosmos. A bem da verdade, é disso que tratam as histórias embutidas na matemática abstrata e no linguajar especializado. As histórias oferecem uma explicação íntima do universo ou algo dentro do universo, uma elucidação de como ele nasce, envelhece e se transforma. As histórias proporcionam um meio para vivenciar o universo a partir de uma perspectiva que é inatangível. Elas fornecem uma porta de entrada para reinos da realidade que, no mais gratificante dos exemplos, são totalmente inesperados. Por meio da matemática, confirmada por experimentos e observações, somos autorizados a comungar com um cosmos estranho e maravilhoso. As histórias que temos contado em idiomas naturais há milhares de anos desempenham um papel análogo. Por meio das histórias, nós nos libertamos da nossa perspectiva singular habitual e, por um breve momento, habitamos o mundo de uma maneira diferente e o vivenciamos pelos olhos e pela imaginação do contador de histórias. O simulador de voo de histórias é nosso portal para os mundos idiosincráticos que se desenrolam nas mentes próximas de nós. Nas palavras de Joyce Carol Oates, a leitura é o único meio pelo qual nós escapulimos de modo involuntário e muitas vezes indefesos para dentro da pele de outra pessoa, da voz de outra pessoa, da alma de outra pessoa. Entramos numa consciência que nos é desconhecida. Sem histórias, as nuances de outras mentes seriam tão opacas quanto o micromundo sem o conhecimento da mecânica quântica. Houve uma consequência evolutiva para essa qualidade marcante das histórias? Os pesquisadores acreditam que sim. Nós predominamos, em grande parte, porque somos uma espécie intensamente social. Somos capazes de viver e trabalhar em grupo. Não em perfeita harmonia, mas com cooperação suficiente para virar de cabeça para baixo o cálculo da sobrevivência. Não é apenas uma questão de a união faz a força. É a união para inovar, participar, delegar e colaborar. E são essenciais para essa bem-sucedida vida em grupo. As próprias ideias sobre a variedade da experiência humana que absorvemos através das histórias. Como observou o psicólogo Jerome Brunner, organizamos nossa experiência e nossa memória de acontecimentos humanos, principalmente sobre a forma de narrativa. O que o levou a duvidar de que essa vida coletiva fosse possível sem nossa capacidade humana de organizar e comunicar experiências em forma narrativa. Por meio dessas histórias, investigamos a fundo o leque de comportamentos humanos, das expectativas sociais à transgressão hedionda. Testemunhamos a amplitude das motivações humanas, da ambição arrogante e desmedida à brutalidade repreensível. Encontramos o escopo das propensões humanas, da vitória triunfante à derrota comovente. Como enfatizou o professor e crítico literário Brian Boyd, as narrativas tornam a paisagem social mais navegável, mas mais expansiva, mais prenhe de possibilidades e incutem em nós um desejo de entender o nosso mundo não apenas nos termos de nossa experiência direta, mas por meio das experiências dos outros, e não apenas dos outros reais, sejam contadas por meios de mitos, histórias, fábulas ou mesmo relatos embelezados dos eventos cotidianos. As narrativas são a chave da nossa natureza social. Com a matemática comungamos com outras realidades, com as histórias comungamos com outras mentes. Quando eu era criança, costumava assistir com o meu pai à série original de Star Trek, Jornada nas Estrelas, tradição que repeti com o meu filho. Contos de moralidade e obras de ficção científica exercem uma forte atração para quem gosta de façanhas heroicas servidas com doses de reflexão filosófica. Darmok,
um dos episódios mais fascinantes de uma série derivada da franquia original, Jornada das Estrelas, a nova geração mostra o extraordinário papel das histórias para dar feitio à civilização. Os Tamarianos, ou filhos de Tamar, raça alienígena de humanoides, comunicam-se somente por meio de alegorias e metáforas inspiradas em uma mitologia própria. Por isso, o uso direto da linguagem por parte do capitão Picard é tão desconcertante para os tamarianos, assim como, para o capitão, são embaraçosas as referências constantes feitas pelos tamarianos a um conjunto de histórias que ele desconhece. Por fim, Picard entende a concepção de mundo tamariana baseada em alegorias e estabelece uma espécie de encontro de mentes interespécies, contando a epopeia de Gilgamesh. Para os tamarianos, os padrões de vida e comunidade estão gravados em um conjunto de histórias compartilhadas. Nosso modelo mental é menos obstinado, mas, mesmo assim, a narrativa fornece um de nossos esquemas conceituais mais importantes. O antropólogo John Towlby e a psicóloga Leda Koschmitz, pioneiros da psicologia evolutiva, sugerem a razão para isso. Evoluímos, não faz muito tempo, de organismos cuja única fonte de informação não inata era a experiência do próprio indivíduo, e a experiência, seja esbarrando nas multidões da Times Square de hoje em dia, seja coordenando uma caçada em grupo nas planícies da África Cenozoica, fornece informações em pacotes no formato de histórias. Se tivéssemos a visão fantasiosa, sobre-humana e reveladora de partículas que mencionei no capítulo anterior, os pacotes de experiência poderiam ter um carácter diferente. Talvez organizássemos nossos pensamentos e memórias em termos de trajetórias de partículas ou funções de onda quântica. Todavia, com percepções humanas comuns, a paleta de experiências é matizada na narrativa e assim nossa mente é adaptada para colorir o universo de histórias. Observe, porém, que forma é uma coisa e conteúdo outra. Ao mesmo tempo que a experiência instilou um encantamento em relação à estrutura da história, usamos a narrativa para organizar nossa compreensão muito além dos limites das interações humanas. Os avanços científicos são um ótimo exemplo disso. Relatos sobre uma espécie solitária que parte com o objetivo de conquistar os grandes mistérios da realidade e retorna com algumas das mais surpreendentes revelações podem realmente ser a matéria do drama e de narrativas heroicas. Mas o padrão de sucesso para o conteúdo científico dessas histórias é o oposto exato das medidas que colocamos em prática em nossas odisseias humanas. A razão de ser da ciência é retirar o véu que obscurece uma realidade objetiva, de modo que as explicações científicas devem estar em conformidade com padrões de lógica e ser testadas por meio de escrutínio de experimentos replicáveis. Esse é o poder da ciência, mas também sua limitação. Ao adotar de modo rigoroso um padrão que minimiza a subjetividade, a ciência depende de resultados que transcendem qualquer membro específico da espécie. A importantíssima equação quântica de Schrödinger nos diz muito sobre os elétrons. E como é empolgante ter uma equação que delineia as idas e vindas dessas partículas ténues com maior precisão do que qualquer descrição de qualquer outro acontecimento no planeta. Mas a matemática não nos diz muito sobre Schrödinger ou o resto de nós. É um preço que a ciência paga com orgulho por uma narrativa cronológica quântica cuja relevância pode ir muito além do nosso cantinho da realidade, talvez imperando sobre todo o espaço e ao longo de todo o tempo. As histórias que contamos sobre as peripécias de personagens reais e fictícios têm uma preocupação diferente. Elas iluminam a riqueza de nossa existência, inelutavelmente circunscrita e subjetiva. Ambrose Bierce tem um conto de tirar o fôlego, um incidente na ponte de Owl Creek que retrata o breve momento de uma execução militar na ponte que dá título ao relato,
destilando o que Ernest Becker descreveu como o excruciante anseio interior pela vida. Na história, testemunhamos uma versão ampliada desse desejo ardente, e quando imaginamos o exausto mas eufórico Peyton Farquhar, condenado à morte na forca, estendendo as mãos para abraçar sua esposa, quando o brusco solavanco do nó da corda lhe quebra o pescoço, afastando-o, e a nós, de sua fuga imaginada, ramifica-se nosso senso a respeito do que significa ser humano. Por meio da linguagem, a história extrapola os limites que de outra forma seriam impostos pelas estreitas experiências que vivenciamos. À medida que as palavras escolhidas com maestria dirigem nossa imaginação, adquirimos um senso mais profundo da nossa humanidade comum e uma compreensão mais nuançada de como sobreviver enquanto espécie social, seja lidando com factos ou com ficção, com o simbólico ou com o literal. O impulso de contar histórias é algo universal e humano. Assimilamos o mundo fazendo uso dos nossos sentidos e, ao buscar coerência e fantasiar possibilidades, procuramos padrões, inventamos padrões e imaginamos padrões. Com as histórias, articulamos o que encontramos. É um processo contínuo, fundamental na maneira como organizamos nossas vidas e atribuímos sentido à existência. Histórias de personagens, reais e fantasiosos, reagindo a situações conhecidas e extraordinárias, proporcionam um universo virtual de ações e relações humanas que infunde nossas respostas e refina nossas ações. Em algum momento no futuro distante, se finalmente viermos a ser anfitriões de visitantes de um mundo longínquo, nossas narrativas científicas conterão verdades que eles provavelmente já conhecerão e que, portanto, terão pouco a lhes oferecer. Já nossas narrativas humanas, assim como ocorreu com Picard e os Tamarianos, dirão a eles quem somos. Na comunidade científica, os resultados de pesquisa se tornam correntes e ganham popularidade ao explicar dados intrigantes ou oferecer resoluções para problemas teóricos espinhosos, ou quando nos permitem realizar feitos até então considerados inatingíveis. Em geral, os avanços científicos continuam a ser competência de especialistas, mas alguns conseguem ir além e alcançar o status de amplo impacto cultural. Em geral, são avanços relevantes para preocupações de grande escopo que transcendem os minuciosos detalhes científicos, como o universo começou, o que é a natureza do tempo, o espaço é o que parece ser. Se você observar as respostas mais refinadas que a ciência dá a essas perguntas grandiosas, é quase certo que sua perspectiva acerca da realidade mudará. Que somos um planeta minúsculo, orbitando uma estrela mediana, formada no rescaldo de uma intumescência estupenda do espaço primordial, é uma percepção que constantemente embaça meus pensamentos sobre o modo como nos encaixamos no quadro mais geral das coisas. Que o tempo passa a velocidades diferentes, para mim e para qualquer outra pessoa que não esteja se movendo comigo, é um fato impressionante sobre o qual reflito sem cessar. Que nossa realidade aparentemente tridimensional pode ser uma fatia fina em uma vastidão espacial maior é uma possibilidade emocionante que me delicio em imaginar. Ao longo dos milénios, as culturas também produziram histórias específicas que se sobrepuseram às demais e exercem um impacto profundo sobre a visão da realidade compartilhada pela comunidade em que foram engendradas. São os mitos de uma cultura, histórias contadas com uma dose de respeito suficiente para reunir um senso do sagrado. É notoriamente difícil definir o que é mito, mas aqui usaremos o termo na acepção de histórias que invocam agentes sobrenaturais para investigar grandes questões da cultura. Sua origem, seus rituais tradicionais de longa data, suas maneiras específicas de impor ordem ao mundo, em função da sua longevidade, do vasto apelo e do portfólio de explicações fundamentais.
Os mitos assumem a base de uma herança compartilhada, um corpus de tragédia e triunfo, de narrativa cronológica e fantasia, de aventura e reflexão que define um povo e molda uma sociedade. Há um longo histórico de estudiosos e pesquisadores académicos que desenvolvem maneiras perspicazes de ler e interpretar mitos. No início do século XX, o antropólogo Sir James Frazer propôs que os mitos surgiram a partir de tentativas de explicar os fenómenos intrigantes da vida e da natureza com os quais nossos irmãos ancestrais se deparavam. O psicanalista Carl Jung acreditava que, por intermédio dos arquétipos, padrões que ele se punha inerentes à mente inconsciente, os mitos expressam qualidades compartilhadas da experiência humana. Joseph Campbell sugeriu um monomito, um modelo mestre para histórias mitológicas em que um personagem relutante é chamado à ação. Parte para realizar uma aventura repleta de perigos e ritos de passagem que desafiam a morte e, por fim, regressa para casa como um herói renascido, cuja jornada dá ao nosso senso de realidade um chacoalhão vigoroso. Mais recentemente, o filólogo Michael Witzel aventou a ideia de que um modelo universal emerge de forma mais clara não no nível dos mitos individuais, mas quando levamos em consideração os mitos coletivos de tradições inteiras. Um enredo concatenado, ele sugere, que se estende por todo o caminho, desde o começo do mundo até seu fim derradeiro, recorrendo à linguística e à genética populacional e à arqueologia. Witzel argumenta que qualidades comuns nessas narrativas podem ser atribuídas a uma forma anterior de mitologia que se originou na África, talvez 100 mil anos atrás. Essas e muitas outras hipóteses, numerosas demais para mencionar aqui, incitam controvérsia e críticas inflamadas. Todas têm defensores e detratores. Elas surgem, passam por um período de ascensão e depois enfrentam o acaso. Alguns estudiosos sugerem que, embora seja forte o fascínio de uma explicação única e abrangente para o mito, ele ajudaria a identificar as qualidades difundidas que moldaram nossa antiga herança. Pode ser que a complexidade da vida humana, desenrolando-se através de uma história vaga e parcamente iluminada, não se preste a uma explicação singular. Para nosso propósito aqui, o escopo explicativo pode ser mais limitado. A escritora e pesquisadora da religião Karen Armstrong ofereceu a mais frugal das sínteses, observando que os mitos estão quase sempre enraizados na experiência da morte e no medo da extinção. E mesmo que sejamos um pouco mais conservadores e suavizemos esse quase sempre, optando por frequentemente ou, em muitos casos, ainda assim teremos uma luz guia potente para nos levar adiante. Alguns exemplos: quando Gilgamesh ouve falar de um homem a quem os deuses aparentemente concederam a imortalidade, nada é capaz de detê-lo. Ele parte numa jornada pelos 4 cantos da terra, atravessa um ermo extenso, enfrenta perigos, trava contacto com homens e escorpiões monstruosos, cruza as águas da morte a fim de aprender o segredo que lhe permitiria escapar do fim inevitável. A morte é um aspecto central no mito hindu da deusa Kali, cuja perfeição enfurece tanto seus compatriotas divinos que eles cortam a cabeça dela com um raio. A morte está no cerne do mito da criação dos povos Kono, no qual Sa, a divindade da morte, acredita que a sua filha foi sequestrada pelo deus Alatangana e, por vingança, decreta a mortalidade para toda a humanidade. É um tema significativo na história de Maui, semideus da tradição da Oceania, que se aventura entre as ferozes mandíbulas da deusa duende adormecida, a grande Ina da Noite, para garantir a imortalidade, arrancando o coração dela. Mas Ina desperta e, com os seus dentes afiados, feito navalhas, despedaça Maui. Abra sua antologia favorita de mitos do mundo numa página aleatória e você não precisará ir muito longe para roçar
as portas da morte. Essas histórias de personagens lutando pela vida e trazendo a morte ao mundo ecoam em muitas narrativas que tratam da aniquilação do planeta inteiro. Como Witzel observa, essa destruição pode ocorrer como uma conflagração mundial derradeira. O Götterdämmerung ou Ragnarok, na Edda poética nórdica, o metal derretido no mito zoroastrista, a dança e o fogo destrutivos de Shiva na Índia, o fogo no mito dos Munda, fogo-água, e assim por diante na cultura maia e em outros mitos mesoamericanos, e a definitiva destruição imposta por Atum à terra no Egito. E se isso o deixa ávido por mais, existem inúmeras histórias que contam outras destruições com uso generoso de gelo, invernos sem fim e, um tema popularíssimo no mundo todo, dilúvios. O que está acontecendo aqui? Por que tanto perigo, morte e destruição? Narrativas são um convite ao conflito e a problemas. A menos que estejamos comprometidos a deitar por terra normas narrativas, sem esses elementos teríamos enorme dificuldade para encontrar uma história. Misture isso às questões descomunais presentes no âmago do mito, origens de lugares ou pessoas e fundamentos lógicos para os modos de ser, e os dilemas inerentes à história são levados ao extremo. A progressão dificilmente se daria de outra forma. Uma vez munidos da linguagem e tão logo começamos a contar histórias, adquirimos a capacidade de viver além do momento. Somos capazes de transitar com facilidade pelo passado e pelo futuro, de planejar e projetar, coordenar e comunicar, antecipar e preparar. A utilidade dessas capacidades é manifesta, mas com tal agilidade mental também vivemos com a memória daqueles que já não existem mais. Deduzimos o padrão, jamais violado, de que toda a vida chega ao fim. Reconhecemos que a vida e a morte estão agarradas em um abraço inquebrantável. São qualidades duplas da existência. Refletir sobre as origens é suscitar questões sobre os fins. Refletir sobre como viver uma vida é refletir sobre a ausência de vida. A inevitabilidade da morte é um descortínio imperioso para nós, aqui e agora, e pode-se imaginar, ainda mais durante épocas em que o fim poderia chegar de forma ainda mais imprevisível. Não é de admirar que a morte e a destruição tenham ganhado proeminência temática, mas porque povoar essas narrativas ancestrais com gigantes ensandecidos, serpentes cuspidoras de fogo, homens com cabeça de touro e afins? Por que histórias fantásticas e aterrorizantes em vez de um realismo aterrorizante? Porque Poltergeist e o Exorcista em vez de o Resgate do Soldado Rain e os Cães de Aluguer? O antropólogo cognitivo Pascal Boyer, baseado nos primeiros trabalhos do cientista cognitivo Dan Sperber, oferece uma resposta. Um conceito só consegue prender nossa atenção com força suficiente a ponto de nos lembrarmos dele e o transmitirmos a outras pessoas se for novo o bastante para nos surpreender, mas não tão abominável a ponto de o considerarmos ridículo. Bauer argumenta que determinada reflexão atinge um ponto cognitivo ideal quando é minimamente contraintuitiva, o que significa que viola uma ou talvez duas de nossas expectativas arraigadas. Pessoas invisíveis? Claro, desde que a invisibilidade seja o único aspecto contraintuitivo. Um rio que dá respostas para problemas de cálculo, cantando-os ao som da música tema da série Mesh, eis aí uma tolice que será rejeitada por quase todos e esquecida num piscar de olhos. Em consonância com os temas sobre-humanos dos relatos míticos, os protagonistas que encontramos têm envergadura sobre-humana, mas são construções minimamente contraintuitivas da imaginação humana. Não se preende que esses protagonistas tenham formas físicas, processos de pensamento e até mesmo perfis de personalidade com os quais estamos, no mínimo, familiarizados.
muito embora seus poderes excedam as expectativas baseadas em qualquer coisa que já tenhamos encontrado. A linguagem fornece outro cilindro que impulsiona a criatividade do motor criativo do mito. Assim que obtemos a capacidade de descrever a estrutura de coisas comuns, tempestades violentas, árvores em chamas, serpentes rastejantes e assim por diante, a linguagem proporciona uma narrativa semi-pronta do tipo Senhor Cabeça de Batata, permitindo-nos mesclar e combinar à vontade. Rochas gigantescas e pessoas falantes são apenas uma troca na mistura linguística mais cativante de rochas falantes e pessoas gigantescas. A linguagem liberta a capacidade cognitiva de imaginar todo o tipo de combinação não ensaiada que nos guia para a novidade. As mentes que adquiriram esse poder eram capazes de enxergar velhos problemas de uma maneira inédita. Mentes que inovavam. Mentes que, com o tempo, controlariam e remodelariam o mundo. Semear o redemoinho criativo é, também, nossa teoria da mente, nossa tendência inata de atribuir uma mente a toda e qualquer coisa que encontramos que apresente mínimos indícios de agência. Como em nossa discussão anterior sobre consciência, quando interagimos com outras pessoas, mesmo à distância e sem envolvimento direto, de imediato atribuímos a elas mentes mais ou menos parecidas com a nossa. Do ponto de vista evolutivo, isso é bom. Outras mentes podem gerar comportamentos que é melhor antecipar. O mesmo vale para os animais e, por isso, de modo instintivo, atribuímos a eles intenções e desejos. Contudo, às vezes, como enfatizam o psicólogo Justin Barrett e o antropólogo Stuart Gottlieb, nós exageramos. Em termos evolutivos, isso também pode ser bom. Confundir um arbusto distante iluminado pelo luar com um leão adormecido não é nada demais. Pensar que o barulho que acabamos de ouvir é um galho agitado pelo vento, quando na verdade é um leopardo que se aproxima, é fatal. Ao atribuir agência à natureza, é melhor superestimar do que subestimar, até certo ponto, que fique claro, uma lição que as moléculas de DNA bem-sucedidas e os veículos de narrativa de histórias que elas habitam levaram a sério. Décadas atrás, durante uma expedição de acampamento, o que para mim era um evento raríssimo, fui desafiado a passar um breve período sozinho em um bosque. Equipado com lona, saco de dormir, 3 palitos de fósforo, uma latinha e um diário, me vi mergulhado na mais profunda solidão que já havia sentido. Por qualquer critério de avaliação, fosse prático ou psíquico, eu não estava preparado para aquilo. Consegui improvisar um teto, baixo, empalando a lona com galhos escolhidos criteriosamente, mas usei todos os fósforos na minha primeira tentativa frustrada de acender uma fogueira. Quando o sol começou a se pôr e o terror se insinuava, desenrolei o saco de dormir, me enfiei dentro dele às pressas e fiquei encarando a lona que pairava bem acima do meu rosto. Eu estava à beira de um ataque de pânico. Para os meus ouvidos habituados aos sons urbanos e para a minha imaginação sobrecarregada, cada rajada de vento e cada rangido eram um urso ou um leão montanhês. Eu não tinha ilusões de heroísmo, mas cada segundo interminável parecia o meu rito de passagem e de afronta à morte. Peguei minha caneta e rabisquei 2 olhos circulares, um nariz borrado e uma boca torta, ligeiramente virada para cima nos cantos. Escrever na lona não é ideal, mas as linhas azuis irregulares e os entalhes no plástico foram suficientes. Eu ainda estava sozinho, mas não me sentia completamente solitário. Se cada um dos ruídos da floresta à noite era dotado de uma mente, minha gravura também era. Eu ficaria isolado por apenas 3 dias, mas tinha criado o meu próprio Wilson. A evolução incutiu em nós a tendência para imaginarmos que o nosso entorno está repleto de coisas que pensam e sentem. Às vezes fantasiamos que elas nos oferecem ajuda e conselhos, mas quase sempre as concebemos como coisas que conspiram e planejam, traem e enganam, atacam e se vingam. Superestimar os sons e as agitações frenéticas do mundo com a mente voltada para o perigo e destruição pode salvar nossa vida. Ter flexibilidade cognitiva para mesclar elementos da realidade e engendrar misturas fantásticas pode semear inovação.
Empoderar protagonistas que de outra forma seriam banais, atribuindo-lhes qualidades sobrenaturais surpreendentes, chama a atenção e facilita a transmissão cultural. Combinados, esses elementos elucidam os tipos de história que cativaram a imaginação de nossos ancestrais e forneceram orientações narrativas para que encontrassem seu caminho no mundo antigo. Com o tempo, as mais duradouras histórias míticas semeariam uma das forças mais transformadoras do mundo, a religião.